Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar das 6 frases proibidas com as nossas crianças, aquelas que a gente vive falando, mas acabam criando crenças nelas. E nós, terapeutas, temos que saber para orientar as famílias, e as famílias também é importante saber para mudar essa conduta. Eu sou Bárbara Moura, eu sou terapeuta ocupacional e tenho aprofundado meus estudos em alimentação infantil, mas não só alimentação infantil, né? Eu falo aqui do desenvolvimento infantil. Então, bora lá começar sem enrolação, porque isso é papo sério. Talvez a gente pense assim, frases, o que tem? Como é que a gente vai mudar frases? Oi, Isabela, oi, Magda, oi, Natália, oi, Cunha, não sei. Oi, todo mundo que tá chegando. Como assim? Eu vou mudar meu jeito de falar? Isso já são coisas que eu falo, eu não vou saber falar diferente? Sim. É possível falar diferente a partir do momento que a gente entende por que a gente fala de determinada forma, por que a gente... qual o impacto que isso causa na nossa criança. Porque, na verdade, tudo que a gente escuta, principalmente se são frases repetidas, aquilo vai virando uma verdade em nós, tá? Principalmente no caso das crianças. As crianças, gente, elas acreditam nas coisas. Elas acreditam em Papai Noel, elas acreditam em Coelhinho da Páscoa, elas acreditam em tudo que falam com elas, principalmente quando a origem dessa frase, que é repetida, às vezes falado aqui no meu ouvido, é da minha mãe e do meu pai. A mãe com mais força, mais poder, tá? Da criança acreditar no que ela tá falando, do que o pai. E aí eu trouxe frases que eu também falava, mas que de um tempo, vamos colocar aí 1 ano e meio, mais ou menos, pra cá, eu me seguro, às vezes eu vejo que eu vou falar, não é assim, tá? E aí quando eu vejo que pessoas próximas a mim falam e eu não tenho controle sobre o que o outro vai falar, eu corrijo ali no ouvidinho da minha filha, tá? Eu faço as pequenas correções que são elas que eu vou ensinar aqui pra vocês hoje. Porque não adianta só eu falar o que está errado, o que está proibido. Eu também tenho que dar caminhos. E essa é a ideia de hoje. Eu trazer essas frases, o que ela causa nas crianças, o que ali por trás, o que ela está dizendo para a nossa criança e como que a gente vai falar, como que a gente vai orientar a família, principalmente isso. Que às vezes chega lá no consultório e fala, só fala mal, né, dos filhos, só fala mal e tal. Frequentemente é na frente das crianças, sabe? Então, para a gente entender como falar e como corrigir esses caminhos, essas falas tão frequentes, beleza? E aí a gente vai criando crenças nas crianças que não precisa, gente, já vão ter as próprias, já vão ter as outras que vai falando. Então, se essa criança está sendo acompanhada por nós, se ela já tem alguma dificuldade ali motora, né, sensorial, de alimentação, de socialização e tudo, não vamos ser nós que vamos aumentar essa falta de autoconfiança que acaba acontecendo, né, essa insegurança. As crianças às vezes ficam com autoestima baixa e essas frases vai aumentando isso. Então vamos começar. Já deu tempo de todo mundo chegar, se organizar e começar, né? Mas eu quis primeiro dizer a importância disso, que às vezes a gente não dá, tá? Primeira frase. Gente, eu coloquei aqui, eu dei alguns exemplos, feijão, abacaxi e tal, vocês vão ver pela frente, mas isso pode ser para qualquer coisa, tá? O menino tá lá e aí a gente quer convencer ele de comer feijão, né? E aí às vezes a gente confunde muito essas frases que a gente usa com motivação, tá? E aí a gente fala assim, primeira frase, tem que comer feijão para ficar forte. Ou, quem come feijão é forte. Quem come maçã é bonita. Quem come não sei o quê vai crescer. Tem que comer tal para crescer. Oi, Heleninha. Oi, Didi. Gente, enquanto eu vou falando essas frases, eu quero que vocês comentem assim pra mim. Eu falo isso. Nossa, eu falo isso. Ou então, a mãe do meu paciente fala e eu falei pra ela falar assim, assim, assado. Ou, comentei pra mim, eu nem me toquei que essa frase poderia ter algum impacto na criança. Geralmente essa frase a gente não imagina o impacto que ela causa. Tá? E você que tá aí no YouTube, lembra de curtir, se inscrever no canal, comenta aí e manda para aquela pessoa que precisa ouvir essas frases.
Nossa, eu estava fazendo errado. KKK, eu falo isso. Vai falando aí pra mim. E por que eu tô falando que essa frase é proibida, que essa frase é errada? Na hora que a gente fala assim, tem que comer feijão para ficar forte, o que a criança entende? Ela já tem uma dificuldade em comer já tem dificuldade de comer feijão. Ela não tolera o cheiro, ela não tolera o gosto, ela não consegue, gente. Ela não come aquele feijão, não é birrinha, é porque ela não tá dando conta de comer aquele feijão. E aí, qual a mensagem que a gente está passando para ela? Que se você não comer, você vai ficar o quê? Fraco. Eu sou fraco. Eu não vou crescer. Eu não sou bonita porque eu não como maçã. Eu sou feia. E aí, Bárbara, criança tem capacidade de fazer esse raciocínio todo? Às vezes hoje não, mas daqui a pouco ela vai ter. E são frases que vão repetindo. Não, tem que comer maçã para crescer, tem que comer maçã para ficar bonita, tem que comer não sei o quê para ser inteligente. Nossa, então quer dizer que eu sou burro? É essa mensagem subliminar que a gente está passando para a nossa criança. Então, a gente tem que pegar o que ela come também e falar que aquilo faz crescer, que aquilo também deixa bonito, se for o caso, tá? Eu falo que se comer vai aprender a ler rápido, tá vendo? E aí, se ele não comer, ele não vai aprender a ler, né? Ou ele vai ficar para trás dos colegas? E tem um caminho para essa frase que eu vou falar ela, tá? Calma. E além da criança entender isso, eu sou burro, eu não sou inteligente, eu não vou crescer. Gente, criança acredita naquilo que a gente fala com elas. Olha, tem que comer para crescer, então eu não consigo comer, eu não vou crescer. Ela vai pensar, ela vai acreditar nisso, ela vai levar isso para a vida dela. E eu sei que a gente usa essa frase na melhor das intenções. Essa frase foi falada com a gente, né? Eu escutava isso da minha mãe falava assim, eu era muito magra, muito magra. E aí a minha mãe falava comigo, tem que comer abóbora para engrossar as pernas. E tem que comer quiabo para o cabelo ficar liso. Minha mãe falava essas coisas para mim, gente. E o quiabo eu nunca consegui comer. Deve ser por isso que meu cabelo só ficou liso na progressiva, né? Mas são frases que a gente vai ouvindo e a gente vai usar com o intuito de gerar motivação na criança, achando que isso vai motivar. Mas, na verdade, a gente está pressionando ela mais ainda. Meu Deus, eu não consigo comer feijão. Lá na cabecinha dela, gente, vocês lembram aquele filme Bob no Mundo da Maravilha? Mundo Mágico de Bob. Quem é da minha idade, assim, dos 30 anos, vai lembrar. O que o Rafael falou? Nunca falei isso, ele come de tudo e sim, eu preciso frear o alimento. Ai, que bom, né? Isso também acontece, né? Das crianças que têm muito apetite. Eu fiz uma live sobre isso, depois vocês assistem, tá? Sobre apetite mesmo, né? Saciedade e tal. Então, o Mundo Mágico de Bob, as pessoas falavam uma coisa com ele dava aquela viajada. E as crianças são mais ou menos assim, a gente fala coisa com elas e elas vão longe pensando e tal. Ai, meu Deus, eu não vou crescer, eu não vou ser inteligente, etc. E vai criando uma pressão interna nela, uma ansiedade. Ai, eu não consigo comer, eu quero comer, mas eu não consigo comer, eu quero comer, eu não consigo. Isso não é motivador. A motivação, ela vem de dentro, a gente mexe com o que tem de dentro, tá? Mas vamos lá, a gente tem que falar um pouco diferente que isso. Então, que tal a gente falar da seguinte forma? O que tem para hoje no almoço? Vamos ver? A mamãe fez feijão. Nossa, qual que é a cor do feijão? Vamos ver? Sei lá. O meu feijão é preto. O feijão é marrom. O feijão é vermelho. O feijão, sei lá, é marrom claro. Vocês vão lá falar a cor do feijão. Ele tem caldinho. Nossa, ele tá quentinho. Que delícia e tal. Eu adoro feijão. Eu como a mãe, tá, gente? E aí você, terapeuta, ensina isso para as mães, ó. Eu adoro feijão. Eu quero comer. Eu fico muito forte quando eu como feijão. Eu fico muito forte quando eu como feijão. Eu não tô falando com ele que se ele não comer feijão, ele não vai ficar forte, ou tem que comer o feijão para ficar forte. Tem que. Não. Quando eu como feijão, eu fico inteligente. A mamãe aqui, quando como feijão, fico assim, você quer? Quer um caldinho no arroz? Quer dar uma cheiradinha? Ou, se ele não topou, ok, bola pra frente. Então, o que você quer? O que nós vamos colocar no seu prato hoje? É pão com requeijão? Ok, vamos colocar. E
E pronto, gente. E acabou a história. Você fez uma motivação ali falando de você. O que o feijão causa em você, da sua experiência com feijão, que a mãe gosta do feijão. A terapeuta também pode fazer isso lá no consultório, quando está trabalhando com alimento. Eu gosto de banana. Eu acho a banana docinha. A banana me deixa forte, olha, eu consigo até pular. Tá? Você não está falando que a banana faz aquilo e que quem não comer não vai ficar daquele jeito. Vocês entenderam a sacada? Então, assim, sou eu falo de vocês, tá? Então, assim, não é tão difícil a gente mudar isso. Basta a gente ter vontade. Basta a gente entender que a criança não tem que comer porque a gente quer. Ela vai comer se ela se sentir confortável para comer, se ela se sentir segura para ela comer, tá? E aí vai. E se a mamãe não gosta, fica difícil, né? Que a gente tem que dar o exemplo. Mas eu sempre falo com as TOs, com os pais, Magda, quando elas não gostam daquele alimento, ou não oferece, ou oferece, mas sem experimentar, a chance de sucesso vai ser muito menor, porque a gente aprende vendo o outro comer, tá? Se a gente está numa mesa, né? Uma mesa de refeição, tá lá todo mundo comendo. E eu falo que a alimentação é algo muito sutil, a gente vê nos olhos, assim. E aí uma pessoa come alguma coisa e faz uma cara estranha. Você já fica assim, acho que isso não tá com a cara boa, não. Tá? Então, se é algo que a gente vai demonstrar desprazer, que a gente não vai conseguir comer, ou às vezes você tem alergia, né? Existem várias situações, assim, não pode comer aquele tipo de alimento e tal. Chama outra pessoa que pode para dar esse exemplo, a avó, o pai, quem é que for. Tá? Uma tia, um priminho, um coleguinha. Agora na pandemia isso tá meio difícil, mas a lógica é essa, né? Ou a gente come fingindo que é bom, tipo no consultório, ou como várias coisas que eu não gosto, achando que, né, fazendo cara de melhor coisa do mundo. Por exemplo, kiwi. Eu tenho rasco de kiwi. Eu como, né? Eu como, falando que tá tudo bem e tal, pego no kiwi, passo e tal, faço tudo com kiwi. Mas falar que eu gosto, não. Quiabo, esses dias, já tem uns dias atrás aí, que até hoje eu não gosto de quiabo. E tá tudo certo. Não é por isso que eu deixo colocar no prato da Cecília, mas eu não vou ser um exemplo bom para ela. Né? Que comida a gente aprende a ver no outro comer. Né? Por isso que a gente sabe que tal alimento é venenoso, tal outro não é. Tá? Porque o comer é um ato social também. E aí a gente aprende com as outras pessoas. Por isso que sempre as pessoas batem nessa tecla. Hoje eu estou embolando a língua. Tem que dar um exemplo, né? Aquilo que a gente come, os filhos vão ver a gente comendo e tal. Por isso, porque o aprendizado da alimentação, ela vem das relações também. Não só das dificuldades internas, do processamento interno da criança. Ela vem do que ela está vendo. Então, assim, se você não gosta de alguma coisa, tudo bem você não comer aquilo. Né? Mas também às vezes não fica querendo que seu filho coma. Vai ser mais difícil para ele aprender a comer, tá bom? Ficou claro essa primeira frase? E é uma frase que vocês falam? Como é que é? Deixa eu ver aqui o que a galera escreveu. Quem tá chegando aí, muito bem-vindo. A gente está falando de frases proibidas. E a primeira foi: tem que comer feijão para ficar forte? Comida vai para a perna. Minha mãe dizia que tem que comer sentado, porque se comer em pé, a comida vai para a perna. Ai, ele só não come pedra. Que bom, hein? Nunca falei isso, ele come de tudo. Eu falo que se comer vai aprender a ler, esse aqui eu já li. Beleza. Acredito que em muitos casos como o meu foi falta na infância. Sim, pode ser. Mas o que passou, passou. Né? Não tem como a gente voltar atrás, mas tem o que você oferecer para sua criança. Que que agora é a vez dele, né? E realmente a gente tem muitas carências na nossa infância, né? Mas agora é a vez da nossa criança. Então, vamos olhar para ele. Vamos lá, segunda frase. Nossa, gente, essa acho que é campeã. Come tudo para ganhar sobremesa, come tudo pra gente passear, come tudo para ganhar o sorvete,
come tudo para assistir televisão, come tudo para não sei o quê. Qual que é o motivo da criança comer? Não é para ela comer, oi Lu, não é para ela comer e aprender a comer, olhar para a comida, achar ruim, achar bom, achar o que for, achar gelado, achar quente, aprender a levar o garfo na boca. Ela tá comendo para quê? Para assistir televisão, para passear, para comer o sorvete que ela já gosta, que ela não precisa aprender mais a comer, que ela já gosta. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o motivo que leva a criança a comer. O motivo para a gente levar a nossa criança a comer tem que ser a comida e não o que ela vai fazer depois. Principalmente as crianças que têm dificuldades alimentares. Esse fone que me dói meu ouvido demais. Que tem seletividade alimentar, que tem qualquer questão alimentar, seja para mais, falta de saciedade, talvez, ou muita saciedade, qualquer tipo de dificuldade alimentar, a gente tem que voltar a atenção da criança para os alimentos e não para o externo. Porque na hora que a gente fala assim, vamos comer tudo, vamos comer aqui para você poder passear. A gente está falando a seguinte coisa para nossa criança. Vamos fazer essa parte chata aqui primeiro? E aí depois a gente faz o que é legal? Nossa, vamos comer aqui, vamos engolir esse negócio aqui? Vamos só passar aqui e depois a gente faz aquilo que é bom? É essa mensagem que a gente está dando para ela. Uma coisa é a gente falar assim, olha, você quer passear? Vamos passear. Então só veste sua roupa aqui rapidinho, vão só fazer um xixi aqui rapidinho, vão só trocar sua roupa aqui rapidinho, vão só calçar seu sapato que a gente vai. Uma coisa é isso, gente. Outra coisa é a gente mexer na fragilidade da criança. É a gente mexer naquilo que já está difícil, naquilo que ela já está querendo pular da vida dela. Ela já não está querendo lidar com aquela coisa de comer. Aquilo para ela já está difícil. E a gente ainda vai lá e faz o quê? Bota fogo, bota lenha na fogueira. Né? A gente aumenta. A gente coloca a mensagem para ela, olha, isso aqui realmente é ruim pra caramba. Isso é muito ruim, esse negócio de comer é muito ruim. Então, come rapidinho aí pra gente ir lá fazer outra coisa. É essa a mensagem. E eu tenho certeza, quem tem filho e nós, terapeutas, que estamos lá batendo na tecla para a família tirar da televisão, para ajudar essa criança a aumentar o volume, a variedade, né? Conseguir comer e etc. A gente quer resultado, a gente quer melhoras. E se ela não aprende a comer, se ela não aprende a gostar daquele momento, se ela não aprende a olhar diferente para os alimentos, qual a chance que ela tem de melhorar? A chance vai ser de piorar, gente. Porque cada vez essa recompensa, né? Que isso é uma recompensa, faz o ruim aqui para a gente fazer o outro. Cada vez vai ter que ser maior, tá? Cada vez vai ter que ser mais diferente, mais inteligente. Então, diz aí, da segunda frase eu não uso. Eu aprendi com o Rafa que quando ele está satisfeito, já consigo identificar que ele está. Beleza, Bárbara. E usa TV ou tablet na hora da alimentação. Então, muito ruim, né? Tem uma live disso também. Essa live tá no IGTV. Eu fiz ela lá para agosto, eu acho. Não lembro. Mas é como tirar das telas, tá? Assiste lá, que é um assunto mais complexo, assim. Tem no YouTube também. Galera do YouTube, depois quiser ver, é como ajudar as famílias a tirar as crianças da tela, algo do tipo. Tem lá. Muito legal essa live. Tá? Muito, muito boa. Então, assim, quando a gente promete essa recompensa, a gente está fazendo essa mensagem. Então, está criando lá no inconsciente dessa criança que comer não é legal, que comer não é bom, tá? E como que a gente pode falar, né? Aquilo que eu estava falando com vocês. O almoço está pronto. Vamos ver o que tem no papá hoje? Vamos ver o que a mamãe fez? O que o fulana fez? O que a vovó fez? Vai lá e mostra as opções pro seu filho. Vamos servir? Você quer ajudar a mamãe a servir? Vão ajudar? Não, você não quer? Então a mamãe vai servir. Vou colocar um pouquinho do arroz, vou colocar um pouquinho disso, ou vou colocar um pouquinho da sopa, vou colocar um pouquinho da pipoca. Sim, eu tô dando esses exemplos mais sérios porque tem esses casos, tá? Inclusive eu tenho casos assim.
E aí, na hora que vocês estiverem lá comendo e tal, não sei o quê, ai, meu filho, minha filha come uma colherinha de café, Bárbara, ok, ela tá comendo. Ela tá comendo uma colherinha de café, naquele momento é o que cabe lá no estômago dela. O que a gente pode fazer depois que a gente terminar, hein? Aí sim, você pode vir com uma ideia. Porque ele já tá ali, ele já tá olhando pro alimento, ele já tá comendo, a atenção dele já tá ali, tá? Então, o tom de voz que a gente convida a criança, o menino tá lá na televisão assistindo aquele filme mó legal, 500 vezes, quiser assistir o mesmo filme e tal, não sei o quê. E aí você tá chamando ele pra almoçar na hora daquele filme maravilhoso. Então assim, nossa, assiste um pouquinho, 1 minuto, gente. Assiste ali um pouquinho o filme, ai, tá muito legal aqui, vamos dar uma pausa? E aí a gente vai comer, daqui a pouco a gente volta. Vamos lá ver o que a mamãe fez, papá, vamos ver o que tem lá no fogão? Vamos ver o que tem dentro da panela? Então, aguça a curiosidade da criança. A gente tem que trabalhar com o que tem. As crianças são curiosas, né? A grande maioria das crianças são curiosas. Aí, vamos ver lá o que tem e tal. Ai, não quero e tal. Falou, ó, vamos dar uma pausa aqui, que agora é hora da gente almoçar, hora da gente jantar, hora de fazer um lanche, o que for. E aí, depois você volta. Você pode falar assim, mas não no sentido assim, olha, vão comer para depois você vir. Então tá, você quer assistir? Então vamos comer. Não. Tira isso, tá? Tira a comida de meio que um caminho. A comida tem que ser o objetivo. Mas tentar conquistar melhor sua criança aí, tá? Ou vai avisando ela, olha, daqui a pouco, quando chegar em tal parte, a gente vai parar e você vai almoçar. Beleza, fulano? Percebe se ele ouviu ou não, tá? Então, o caminho vai ser mais ou menos esse. E aí, na hora da refeição, vocês podem falar do que vocês podem fazer depois. Não, depois que acabar aqui, a gente pode ir lá terminar, a mamãe vai assistir junto com você o restante do desenho. Sei lá, se é o dia que tem sobremesa, que eu acredito que sobremesa não deva ter todos os dias, mesmo que seja fruta. Hoje tem sorvete. Quando a criança já estiver terminando, gente, quando já estiver lá pro final, hoje a gente pode tomar sorvete, hoje tem sorvete. Tá, não é que isso é proibido fazer coisas depois das refeições, mas saiba o momento de colocar isso. E tem que ser na hora ali que a criança já está comendo, que ela já está concentrada, tá? Que ela já está fazendo parte desse momento. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Hoje estava entrando em casa e viu o pai dizendo para o filho, se ele comer tudo do prato, ele vai poder ir no parquinho. Pois é. E aí você manda pro pai essa live. Mas aí não precisa mandar pro seu marido, porque assim, os pais às vezes não gostam muito de mim não, sabe? Quando a gente fica dando muita orientação assim, às vezes o pai ou a mãe não tá muito engajado ali no assunto e tal, então acaba fugindo. Mas você pode falar assim, ó, vamos evitar falar isso, porque ele tá aprendendo a comer, ele tá aprendendo a identificar os sinais do organismo dele e tal, aprendendo quando ele tá com a barriguinha cheia, quando a barriguinha tá vazia. Então, quando for assim, não vamos ficar prometendo nada, não. E outra coisa, gente, às vezes, bom você ter tocado nisso, às vezes essa frase chega no meio da refeição. Às vezes o menino já comeu e tal, falta ali umas 3 colheradinhas, ou ele tá fazendo muita hora, já tá 2 horas ali na mesa. Aí os pais lá no desespero vão lá e falam assim, ó, come tudo que a gente vai fazer não sei o quê. Gente, talvez a criança ela já não tá querendo mais. E aí o que a gente pode fazer? Ó, pode tirar seu prato? Sua barriga já tá cheia? Você já tá satisfeito? A barriguinha já encheu? Você não tá com fome mais? Pode tirar? E pronto, você não precisa prometer nada. Por que o menino tem que comer tudo? Não tem, gente. Não tem que comer tudo. Tá? Às vezes a gente exagera na quantidade que colocou. Às vezes é um dia que ele não tá com muito apetite. Eu vou falar disso ainda em uma aqui das frases. Tá bom? Então, assim... Não, é aqui mesmo, né? Então, assim... Questione isso, tá? Não fica prometendo só pro menino raspar o prato, não. Tá? Que essa frase vem muito nessas ocasiões, assim. Às vezes o menino lá deu 3 colheradas e pronto. Às vezes tá ali de enrolação, porque sabe que tem que comer tudo, sabe que se for inventar sair da mesa, sabe que se falar que a barriga tá cheia, os pais não acreditam. Então, dê um voto de confiança para sua criança. Mas, Bárbara, ele comeu 1 colher. Tá, gente, daqui 1 hora faz outra oferta de alimento.
Claro que você não vai fazer na hora que ele pedir. Tipo assim, deu 1 hora, ai mãe, eu tô com fome. Ai pai, eu tô com fome. Não, agora você tem que esperar um pouquinho, porque você não quis comer na hora do almoço, agora tem que esperar o próximo horário do lanche. E aí dá mais uns 10 minutinhos, você faz uma oferta de alimento, tá? Então assim, menos sofrimento, tá? Porque isso vai gerar ansiedade também na criança, ela vai ficar pensando só no prêmio. Às vezes ela nem come direito, fala assim, ai, nem prometeu o mundo resolveu, porque às vezes ela estava tão ansiosa com o prêmio, que ela nem teve fome. Ansiedade em algumas pessoas, o que faz? Tira a fome. Então às vezes ela fica tão ansiosa, tão agitada e tal, que ela nem consegue comer direito, porque ela quer aquilo, ela quer ir pro parquinho, ela só pensa no parquinho. Eu quero o parquinho. As crianças são imediatistas, gente. Todas elas são assim, elas querem viver de prazer, do maravilhoso. Ela quer o parquinho, e aí às vezes ela não consegue nem comer, que ela só fica pensando no parquinho, tá? Então pensa isso aí, às vezes sua criança já tá satisfeita, beleza? E aí quando ela terminar de comer, e aí, o que nós vamos fazer agora? O que você quer fazer agora? Muda a conotação disso. E entenda que, às vezes a gente acha que a criança não comeu tudo, né? Não comeu bem, mas a gente tem que entender o seguinte: ela não comeu bem da quantidade que tinha no prato dela, que ela geralmente come, a quantidade que ela geralmente come, ou a quantidade que a gente colocou no prato e a gente criou uma expectativa que essa criança ia comer. Então, vamos observar isso também, tá? Porque às vezes parece que ela comeu, e aí a gente fica insistindo para ela comer mais, sendo que a barriga dela já tá cheia. E às vezes ela vai até colocar mais na barriga dela para ganhar aquele prêmio, mas ela vai se sentir mal, beleza? Frase 3. Misturei 3 com 3. Tudo certo, né? Com a frase 2. Ai, fulano não comeu nada hoje. Essa é a frase 3. Ai, olha aí, comeu nada. Nossa, comeu nada. Comeu 2 colheradas, comeu nada. Nossa, olha lá, não comeu nada. Aí fala aí, gente, pior que não fala isso só uma vez, né? Fala isso 500 mil vezes. Depois eu falo isso, daqui a pouco eu vou lembrar. E aí, ai, não comeu nada e tal. E a gente tem que pensar o seguinte: existem 3 situações do comeu nada. Que a criança comeu pouco, tá? Do que ela geralmente come. Às vezes ela realmente comeu muito pouco. Geralmente ela come, sei lá, 5, 6 colheres de sopa de comida, ela comeu 1. Ou às vezes a família, os pais colocaram muito e aí o tanto que ela comeu, às vezes nem mexeu, assim, sabe? Nem mexeu no volume do prato, que isso acontece também. Também é a criança julgada que não comeu nada. Por último, é a criança que realmente não encostou na comida, não comeu em nada, tá? E aí, o que a gente vai falar então, né? Por que isso é ruim? Por que não é legal a gente ficar falando isso? Ai, fulano não comeu nada e tal. Primeiro que a gente está demonstrando ali uma expectativa muito nossa. A criança se sente julgada, a criança se sente péssima, todo mundo ali olhando para ela com esse julgamento. Ai, não comeu nada. E outra coisa, às vezes ela comeu alguma coisa. Comeu uma colher de sopa, eu comer. Comer um pedacinho de carne, ela comeu, tá? Ai, não comeu nada, não sei, gente. Vai que ela não tá bem naquele dia. Vai, o que ela comeu antes do almoço? Às vezes ela comeu alguma coisa, o estômago dela tá cheio ainda. Às vezes o café da manhã dela foi mais farto. Ou às vezes ela mama no peito, mamou muito naquela noite, mamou muito naquele dia e realmente não comeu. Mas às vezes ela não tava afim, ela não tava com apetite para comer ali naquela hora. E aí vem aquele tanto de pessoas falando no ouvido dela: ai, fulano não comeu nada. Nossa, não comeu nada. Ai, por que você não comeu? A comida da mamãe estava ruim? A comida da vovó estava ruim? Não, às vezes não estava nada disso. E aí a cabecinha do menino, da criança vai ficando lá. Então, assim, a gente enaltece mais o que a criança fez de ruim, vamos colocar assim, do que às vezes o que ela conseguiu comer. E aí se ela comeu o feijão, você gostou do feijão? Tava delícia, né? Sua barriguinha já tá cheia, eu posso tirar o prato? Deu meia hora ali, seu menino não comeu, acabou, entendeu? Ele não vai ficar namorando a comida ali para comer mais 2 colheradas. Acabou, gente, acabou.
Tá, você não quis, tal, tá tudo bem com você? Lembra de perguntar. E é engraçado que às vezes se tem um adulto perto da gente e come pouco ou come nada, o que a gente pergunta? Tá tudo bem com você? Né? A criança não, olha lá, comeu nada. Só que criança, gente, ela tem um apetite assim, ó. Tem dia que ela come mais, tem dia que ela come menos, tem dia que ela come quase nada, e aí tem dia que ela é uma frieira dentro de casa, deixar comer até as paredes. Tem dia que ela não come nada e é assim. Aí nos dias que tá comendo super, nossa, meu filho é maravilhoso. Aí nos dias que come menos, ai meu Deus, o que eu fiz e tal, não sei o quê. Então tenha atenção para isso, verifique o que a criança comeu antes. Se é uma criança que tem alergia, às vezes ela comeu alguma coisa que a gente nem sabe e ela fica mais ou menos uns 3 dias ali com um estômago ruim. Então ela vai ficar às vezes uns 3 dias comendo mal. Então vamos ficar atento a isso. Pergunta a sua criança se ela tá bem. O que aconteceu? Você quer comer mais tarde? Agora você tá sem fome? Então conversa com a criança. Mas o que eu indico nessas situações, ao invés de ficar enaltecendo o que a criança não comeu, que ela não comeu nada, que não sei o que, aquela encheção de saco, e às vezes ela achou a comida ruim, é por isso que ela não comeu, não sei, gente, não sei o motivo. Deu 30 minutos ali, ela não comeu? Ó, posso tirar seu prato? Pode, tá tudo bem com você? E tal, se eu vi que você não quer comer agora, tá tudo certo. Pronto, e acabou o assunto. Sem ficar rendendo, entendeu? Sem ficar falando toda hora. Acabou, gente, acabou. Pronto, que a gente fica rendendo demais o assunto, tá? E aí depois de 1 hora e pouquinho, mais ou menos, você oferece outra coisa para a criança. De preferência, uma outra comida. Por que eu falo outra comida? Ah, a gente não tem que ir lá se parar, senão ela vai aprender que se ela não comer, ela vai ter outra comida? Não, gente. Tudo bem, as crianças aprendem por associação, ok. Mas, porque quando a gente oferece a mesma comida, nós ainda temos algo muito sádico em nós, tá? Quando eu falo sádico, é algo maldosinho ali mesmo. E aí, às vezes, a gente guarda comida no sentido assim, ele vai ver, ele não comeu no almoço, mas ele vai comer agora. Daqui a pouco ele vai comer. Então, se a sua intenção não for essa, tipo de castigar e tal, tudo bem se oferecer o almoço depois. Mas se lá no fundo você perceber que tem essa intenção, oferece outra coisa. Tá? É isso que eu falo com as famílias, tá, gente? Eu tô falando aqui pra vocês o que eu converso com as famílias, que eu atendo. Porque chega, essas falas são reproduzidas lá no meu consultório, elas falam isso comigo, e às vezes elas falam, Bárbara, o que eu faço quando não come nada? E aí, a primeira coisa que eu falo, primeiro, não falo que ele não comeu nada. Que a gente vai criando verdades para essa criança. Esse menino não come nada, olha lá, não comeu nada. E ele vai ser essa pessoa que não come nada. Porque o que a minha mãe fala de mim é o que eu falei lá no início, uma verdade absoluta. Eu acredito no que as pessoas falam comigo. Crianças acreditam em Papai Noel e Coelhinho da Páscoa. Então, fixa isso na sua cabeça. Então, o que a gente fala, a criança acredita. Tá? Ok? Beleza? Essa frase ninguém fala, né? Eu acho. Deixa eu ver aqui. Falei isso hoje com o pai. Isso mesmo. Mudei a carne. Certíssimo. Vocês falam isso, gente, ou não? Aqui não sei o que falo, não. A minha sogra. Aí a gente vai lá e vai corrigindo. Aí sabe quando eu falo? Quando alguém na mesa fala uma dessas frases, que eu sei que não é legal. Aí eu chego pertinho da Cecília, no ouvidinho dela, assim, falo, você comeu, né, filha? Você comeu feijão, você comeu arroz, mas você já tá com a barriguinha cheia? Ok, a mamãe vai tirar seu prato. Parece que ela até respira, assim, sabe? Alguém aqui entende o que eu tô passando. Mais ou menos isso. Quarta frase. Não gosto de abacaxi. Não adianta. Nossa, eu já tentei de tudo, não como de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu tô falando abacaxi aqui, mas pode ser morango, pode ser pão, pode ser feijão, pode ser arroz, pode ser carne, pode ser o que for, tá, gente? Eu dei o exemplo do abacaxi para ficar mais real a fala assim. Não, Bárbara, não adianta. Não, nem prova, nem põe na boca. Nossa, só de olhar já tá fazendo vômito. E aí a gente começa a falar isso repetidas vezes para a criança. E aí eu tenho paciente que já chegou para mim e fala, nem adianta me fazer comer, tá? Eu não como.
eu não como fruta de jeito nenhum, eu não gosto mesmo, eu não como. Sim, já teve paciente que chegou para mim e falou isso. E aí eu falei com ele assim, o que eu respondi? Falei, é mesmo? Ah, obrigada por você ter me falado. Você não come fruta. Assim, aí eu falei, eu gosto bastante de fruta. Agora me conta aqui, você toma suco? Aí ele falou comigo, tomo, eu gosto de suco. Eu falei, que suco você gosta? Aí acho que ele falou uva e tal. Aí eu falei com ele, ai, nossa, eu adoro suco de uva. Adoro também suco de uva. E você sabia que uva é uma fruta? Você sabia disso? Uva é uma fruta. Você já viu a uva de verdade? Aí tem uns que falam que já. Esse falou que já. Já vi, mas eu não como. Eu falei, tudo bem e tal. Tudo certo, não tem problema nenhum. E pronto, gente. Não fiquei rendendo, sabe? Assim, porque ele queria me mostrar assim, eu não como de jeito nenhum. E foi como se, assim, ele estava reproduzindo a fala de quem, gente? Essa fala não é desse menino. Não é dele. Essa fala é de quem ele está ouvindo dizer sobre ele. E aí ele toma o quê? Toma posse. Não é assim que eles falam? Na igreja e tal, não sei o quê. Toma posse da palavra, toma posse, não sei o quê. E é isso que a criança faz. Ela toma posse daquilo e eu sou isso aí que a minha mãe e meu pai tá dizendo sobre mim. É esse aí que eu sou. Tá entendendo? É essa pessoa aí que eu sou. Então, na hora que a criança não come algo, mas ele não come mesmo. O que eu falo? Você fala assim, fulano, por exemplo, ele não come abacaxi, mas às vezes ele toma o suco. Você fala, fulano gosta do suco de abacaxi. Fulano está aprendendo a gostar de abacaxi. Fulano ainda não é amigo do abacaxi. Ao invés de ficar falando que não gosta, que não come, ficar fazendo ser muito taxativo, sabe? Então fala assim, ainda não é amigo. Eles ainda não são muito amigos, não, tá? Mas fulano sabe a cor do abacaxi. Qual que é a cor do abacaxi mesmo? Mas ele ainda não sabe o gosto dele. Não sabe. Não é que ele não gosta. Ele ainda não conhece. Ele não conhece o sabor. Às vezes ele não conhece a textura do abacaxi. Às vezes ele nunca teve coragem de pegar no abacaxi. Mas não quer dizer que ele não gosta. Tem crianças, gente, que precisam de mais de 25 apresentações. Quando eu falo é mais de 25 apresentações de um mesmo alimento. Às vezes, para ter coragem de encostar, para ter coragem de cheirar, para ter coragem de encostar na boca. Não quer dizer que ele nunca vai gostar daquilo. Entende? Pode ser que depois lá na frente ele realmente nunca vai gostar de abacaxi? Pode ser que sim, tá tudo certo não gostar. Mas não quer dizer, não existe criança não gosta disso. Criança tá aprendendo, ela tá aprendendo. Quando a gente tá aprendendo, não tem como a gente deixar algo taxativo e pronto, e acabou. Minha filha demorou 3 anos para aprender a gostar de abacaxi. Recentemente. Até postei no Stories, ela comendo abacaxi, ela pedindo abacaxi. E ela pediu. Eu não sou de comer abacaxi. Abacaxi, para mim, me dá muita afta. Então, geralmente, eu faço o quê? Suco com abacaxi, né? Eu faço muito suco, eu faço picolé para ela e tal. Então, eu fui introduzindo dessas formas. Teve uma vez que eu fiz um stories, eu tava até comendo abacaxi. Não é nem porque eu não gosto, é porque realmente machuca a minha boca. E aí, ela pegou o abacaxi, ela ficou interessada e tal, pegou, lambeu, viu que era docinho, mordeu e cuspiu. Na verdade, eu tenho que procurar stories, mas dá muita preguiça procurar stories. Pra eu postar lá de novo pra vocês verem. E ela não comeu, e ela comeu a melancia e tava tudo certo. E aí teve um outro dia, com a minha sogra e tal, cortou, todo mundo comendo abacaxi. Ela pediu, mordeu, cuspiu. Aí depois ela pediu, mordeu de novo e comeu uns 2 pedacinhos, pronto. Outro dia eu fui fazer um suco de abacaxi, ela quase não deixou abacaxi pra eu fazer o suco. Ou seja, ela demorou 3 anos. Teve muito mais que 25 apresentações na vida dela para ela aceitar comer o abacaxi. Agora vai ser um ponto-chave como vão ser essas apresentações.
Eu tô lá, prova, experimenta, põe na sua boca, dá uma lambidinha. Não adianta usar as palavras mágicas causando pressão na criança. As palavras mágicas, e tem uma live também disso, é para atiçar a curiosidade da criança. Então, quando a gente fala, ai, não come isso, não gosta disso de jeito nenhum, você tá ali colocando uma verdade para essa criança, tá? Então, fala assim, ó, fulano sabe a cor, ele não sabe o gosto. Ele gosta do suco, da uva, tá? Quando for lá conversar só com a terapeuta, só vocês duas, sem a criança estar perto e tal, você vai falar o que ele come, o que ele aceita naquele momento. Mas evitar ficar fazendo essas afirmações, principalmente próximo da criança, beleza? Se até o adulto muda os gostos, porque a criança não. Exatamente, Mônica, exatamente. Gente, eu fui aprender a comer comida japonesa mais tarde. E no início eu só comia aqueles assim, assados, fritos, né? Eu só comia aquelas coisas que não eram cruas. Hoje eu como tudo. Não, nem tudo. Porque eu também não sou lá essas coisas. Mas eu como quase tudo, quase todas as peças de japa. Antes tinha que ser pequenininho, hoje eu já como qualquer tamanho. Como até queijo de shopping que não tem gosto de nada, eu como. Mas antes eu não comeria. Entende? Então, assim, o paladar da gente tá em constante mudança. E aí a gente vai aprendendo a comer, tá? A vida inteira a gente tá aprendendo, a criança principalmente. Então, para de taxar isso. E o que eu quero, assim, com essa aula de hoje? Para refletir. Porque às vezes a gente fala, eu não falo isso não. Aí, de repente, a gente vai lá e tá falando. Não, meus pacientes não, as mães são muito conscientes, não faz isso não. Às vezes até a gente faz lá no consultório, tá? Achando que isso vão ser frases que vão motivar a criança para comer, mas isso não motiva, isso gera mais pressão nela e cria ali uma autocrença, né? Eu sou desse jeito, que tá dizendo aí, tá? A Viviane, o ainda faz tanta diferença porque deixa a porta aberta para que isso possa acontecer um dia. E tem esse também, né? Eu falo desse lá, até lá no treinamento, eu falo, fulano ainda não come, ainda não gosta, ainda não experimentou, ainda não é amigo, ainda não sabe o gosto. É muito diferente. Mas eu vou ficar falando desse jeito esquisito assim com meus parentes? Vai. Minuto de silêncio, por favor. Vai. Eu sinto muito. Independente, igual teve a Faela, né? Eu não lembro. Falou que o filho come super bem. Então, também se policie com isso, tá? Também. Para ele comer melhor ainda, a cada dia, né? Ficar mais aberto ainda. Esse menino é muito preguiçoso. Gente, eu tenho preguiça dessa frase. Gente, não existe criança... Bárbara, o meu é preguiçoso, sim. Atrás de uma preguiça, atrás de uma... Como é que eu posso falar assim? De uma falta de motivação, de uma falta de movimento, tá? Tem alguma coisa. Naturalmente, as crianças, elas são ativas, elas são curiosas, elas gostam de movimentar, elas gostam de pular, elas também gostam de assistir televisão, elas também gostam de assistir celular, né? E se a gente dá muito celular para a criança, ela vai preferir o celular, geralmente, beleza? Agora, as crianças estão assistindo televisão, que elas têm mais liberdade, que é menos hipnotizante, elas movimentam, umas mais, outras menos. Mas as crianças, geralmente, o organismo delas, o desenvolvimento do cérebro delas precisa de movimento. E se a gente tem uma criança que não gosta de movimentar, que só gosta de ficar parado, que não quer aprender a vestir roupa, não quer aprender a comer, não quer aprender isso, não quer fazer, pode ser que a sua criança está tendo dificuldade em aprender a fazer as coisas e ele prefere evitar. Ou às vezes ele está com uma autoestima às vezes baixa, né? A depressão em crianças tem aumentado absurdamente, tá? Principalmente agora na pandemia, os meninos estão sem escola.
Outra coisa, se ele tem um nível de alerta, e eu falei de modulação sensorial na aula passada, se ele tem um nível de alerta muito baixo, ele não tem mecanismos para aumentar esse nível de alerta e acaba querendo ficar mais paradinho, mais quietinho. Então não vamos chamar, ele não quer pedalar, olha lá, uma preguiça para pedalar. Às vezes ele não tem, né? Às vezes tem alguma disfunção sensorial ali, motora, uma dificuldade de planejamento para aprender a pedalar. Tá? Então a gente tem que ficar de olho nisso. E aí a gente vai falar o quê? Que às vezes uma dificuldade, uma falta de habilidade para aprender algo, a gente taxa como preguiça, que é muito mais fácil, né? Eu não vou procurar saber por que meu filho tá assim. Ele é preguiçoso assim mesmo. Já nasceu assim, preguiçoso. E não necessariamente, tá? E aí o que a gente vai falar? O fulano, né? O fulaninho é menos ativo mesmo. Ele é mais quieto. Ou a gente não fala nada também, né? Ele gosta de ficar mais no sofá. Ele prefere ler um livro do que andar de bicicleta. E não é por isso que a gente vai entender o porquê que ele não está querendo. Por que ele não está querendo movimentar? A gente tem que entender o porquê. Mas parar de usar essa questão. Ele não gosta de escrever, é uma preguiça para escrever. E está na idade que os meninos tudo quer aprender a escrever e ele está com preguiça. Então, vamos olhar isso aí, tá? Com muito, muito carinho. Não é preguiça. Atrás de uma preguiça pode ter outra coisa. Tá bom? Então, vamos falar isso. Vamos falar as preferências da criança. Ele prefere ler um livro, ele prefere ficar no sofá. Mas não ficar taxando seu filho de preguiçoso. Tem pessoas que precisam de mais horas de sono, tem outras de menos, né? E por último, o sexto, essa menina, vou usar menina, tá? Mas pode ser menino, menina, só para dar uma variada aqui. Essa menina é muito chata para comer. Gente, esse é o normal, né? Não, fulano é chato para comer. Tem até um programa na GNT, aquele cozinheiro francês lá, o Claude, não sei o nome dele, não sei falar, não. Gente, eu tenho um problema com a língua. Vou fazer um curso de inglês do João. E aí lá tem o programa, né? Chato para comer, que são já adultos que têm restrição alimentar e tal. E aí ele faz o prato de um jeito diferente e a gente vê a dificuldade de algumas pessoas. Não sei se vocês já assistiram esse programa, é bem legal, assim. A dificuldade dos adultos em comer. E são adultos ali que sabem que aquilo é de comer, que aquilo não vai fazer mal para eles nem nada, e eles não têm coragem de colocar na boca. Alguns conseguem comer, outros não conseguem. Então, esse negócio do chato para comer é algo muito, muito comum de se falar. Não, fulano é chato para comer, fulano não come. Nossa, eu falo isso até pra Ingrid. A gente fala para os adultos, fala para todo mundo. Gente, eu falava isso. Uma amiga minha, ela não gosta de pizza. Eu falo, não. Sabe? Um monte de coisa. Ela é super seletiva. E eu falava, nossa, Letícia é muito chata para comer e tal. Tô falando o nome dela aqui que eu tenho liberdade para falar. E aí, hoje eu entendo, né? Uma dificuldade mesmo, né? É mais seletiva para comer. Ela escolhe mais os alimentos. Só que na hora que a gente falar é chato, é como se eu escolhesse ser chata. Sabe? É muito pejorativo, gente. É muito ruim. Chatice não é causa das pessoas não comerem. Tem gente que é chata e come. Por exemplo, eu sou chata. Eu tenho várias horas que eu sou muito chata e não é por isso que eu não como. Então, ser chato não é motivo para alguém comer ou não comer. Entendam isso. Então, não é um mimimi, né? Não é uma coisinha, sabe? A criança que ela não consegue comer, gente, ela tem uma dificuldade. Ou ela foi muito pressionada, ou ela teve um trauma emocional, ou ela teve um engasgo, ou ela tem uma alergia, ou ela não tem habilidade para comer. Tem várias questões, menos ser chato. Menos ser chato. Tudo, várias coisas, não tudo, né? Várias coisas podem levar essa criança a não comer, menos ser chato. Ela pode ser... Chato o quê? Chato é uma questão de relação, né? Chatice.
chateado, triste, tal. Mas não esse é o motivo para a criança não comer. Então, vamos ter atenção para isso, sabe? A gente fica muito usando lições de moral, muita lição de moral ali na hora de comer, muitas coisas assim. E isso é chato. Ficar falando no meu ouvido que eu não comi, ficar falando para eu morder, ficar falando para eu comer algo que eu não consigo, algo que é difícil para mim, que eu não tenho uma motivação interna, que eu não tenho coragem de ir lá e fazer e comer e tal. E isso é chato. Ficar me pressionando, isso é chato. Ficar falando que eu não como para todo mundo, isso é chato. Isso é chato. Não compreender o que eu estou sentindo, o que a criança está sentindo, que está ali, está difícil para ela. Que o coração dela acelera na hora que ela vê comida. Que ela tem ânsia de vômito na hora que ela sente determinado cheiro, o cheiro da carne. Na hora que abre a geladeira, ela sente ânsia de vômito. Isso é chato. Sentir isso é chato. E não o fato de eu ser chato me faz comer. Ai, Bárbara, o que eu falo? Nada. Você não fala. Meu filho tem as preferências. Minha criança tem mais preferência. Meu filho consegue comer isso e isso. Consegue comer aquilo e aquilo. Consegue tomar tal e tal suco. Consegue tomar leite. É o que ele consegue. Agora, falar que isso é chatice é muito pouco. É muito pouco pelo que a criança está passando. Pelo que a família está passando. Então, o fulano, ele não é chato para comer. Então, corta isso. Corta isso. Acaba. Não tem essa frase. Essa é a proibida. E por isso é que eu quis deixar ela por último. Que eu sei que é uma frase extremamente comum. Tá? Nós falamos isso, a gente fala isso com os nossos amigos. E a gente fala isso com os nossos... Ai, fulano chato. Ai, que chatice. Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Tá? Então, cortou, acabou. Por favor, por mim e pelas crianças. E nessas frases, lógico que vão ter outras, tem muitas frases, né? Essas foram as que eu consegui pensar hoje, assim, de mais comuns. Senão a gente ficaria aqui horas e horas e horas e horas falando e tal, não é essa a ideia, que já tá fazendo 1 hora que a gente tá aqui. Mas assim, quando vier uma frase, sabe? Ou quando você falar, quando você viu, você já falou, ou você percebeu que tem alguma frase que você fala muito, que aquilo não é positivo para a criança, pense nisso que eu vou falar agora com vocês. Pense exatamente nessa frase que eu vou falar com vocês. Usem a criatividade. A criatividade é coisa boa. Usem a criatividade e desusem os julgamentos e lições de moral. Usem a criatividade e desusem o julgamento e lição de moral. Vocês vão ensinar para as crianças, nós terapeutas, nós mães, a gente vai ensinar para os nossos filhos a não julgar. A gente vai ensinar para os nossos filhos, é assim que a gente ensina, fazendo. A gente ensina para os nossos filhos a olhar o que as pessoas têm de bom. A gente ensina que a gente não é ninguém para estar dando lição de moral. A gente ensina para as nossas crianças que elas são boas pessoas, que elas têm pontos positivos. Então, usem a criatividade e desusem julgamentos e lição de moral. Desusem disso, gente. Então, quando perceber, e às vezes pode demorar, às vezes a gente fala uma coisa a vida inteira e a gente vai perceber lá na frente. Mas a partir do momento que você perceber, muda, troca, conversa. Ai, como é que eu posso falar isso? Eu não estou achando palavra para falar isso. Pede ajuda. Sabe? Gente, eu não sou de ler Bíblia, não, tá? Eu tenho religião, sou super espiritualizada e tal, mas eu sei que tem uma passagem lá que do cachorro, né? E aí os apóstolos falam que o cachorro tá todo fedendo, todo feio e tal. E aí Jesus fala assim, olha os dentes dele, que bonito. Então a ideia é essa. Ele conseguiu ver beleza onde não tinha.
Então a ideia é essa, vamos ver a beleza aí onde está difícil de ver. Com certeza tem, com certeza tem. E aí use isso a favor da sua criança, porque na hora que a gente olha para o bom, na hora que a gente olha aquilo que a criança está conseguindo entregar e para ela aquilo pode estar sendo já muito. Isso te dá energia, isso te dá combustível, isso te dá força para continuar, porque não é fácil. Não é fácil fazer uma comida, o menino não comer, o menino cuspir. Todo mundo está comendo uma coisa, você tem que fazer outra. Vai viajar, tem que ficar ligando para o hotel para ver se eles vão fazer assim, assado, para ver se tem micro-ondas, para ver se tem isso aqui. Não é fácil, eu tô ligada nisso. Mas usem a criatividade, desusem o julgamento. Se isso ficar para vocês, tá ótimo. E eu quero, por favor, senha para o nosso PDF. Please. Já tinha que ter pedido e esqueci. Senha para o nosso PDF. O nosso PDF vai demorar um pouquinho, porque eu já tinha acabado ele, mas aí eu abri aqui de novo, não sei porque eu fechei, eu deixei um tal de salvamento automático aqui e não salvou as duas últimas frases que eu tinha escrito. Então eu tenho que escrever aqui de novo e aí eu mando para vocês lá no Telegram, lá no canal. PDF tem senha, vocês vão falar aqui, né? Por favor, mandem a senha aí, senão eu mesmo escolho aqui, só aviso vocês. Mandem ideia de senha. Eu coloco a senha hashtag alguma coisa, tá? A senha é sempre isso, hashtag alguma coisa. Vocês que estão aqui assistindo já podem, assim que eu enviar lá no Telegram, lá no canal do Pratinho Feliz, que é t.me/Pratinho Feliz. Você já cai lá no canal, aí pergunta se você quer entrar, você entra. Já tem mais de 1.200 pessoas lá. E aí eu mando essas coisas, às vezes eu mando alguns áudios lá. É uma forma mais direta, então tem como conversar, tem como... É bem legal, assim. Hashtag criatividade. Legal. Criatividade. Mandei aqui. Obrigada. Hashtag ainda. Vamos lá. Vai mandando as ideias aí. Tô escrevendo aqui, tá? Obrigada, Mônica. S.C. Couto. Qual que é seu nome? Que mais, gente? O ainda, legal, hein? Tô gostando do ainda. Tá simples, sem erro de digitar. Hashtag pense antes. Boa. Pense antes de falar merda, né? Gente, tem um besouro aqui. Gente, morar na roça é terrível. Olha isso. Simone, prazer, Simone. Obrigada por participar. Vamos deixar o ainda, gente? Eu gostei do ainda. O ainda tem muito poder. A Viviane trouxe ele lá em cima. Eu dei bastante ênfase nesse ainda. Então, hashtag ainda. Tudo pode mudar, né? Tudo muda. Você vê essa pandemia aí, gente? O que teve de gente que a vida virou de cabeça para baixo, para bom, para ruim, para o que foi, né? Ainda estamos aqui, ainda estamos aqui nessa live, ainda estamos aí vivendo. E é isso, é o ainda. Então vamos vivendo aí nesse ainda, transformando um dia de cada vez, né? Ainda ninguém é perfeito. Tamo aí. Então, senha da live, hashtag ainda. Deixa eu escrever aqui para não ter erro. Cadê você? Hashtag ainda. Mandei. Muito obrigada para vocês que deram a senha. Obrigada para vocês que acompanharam no YouTube. E a gente se encontra semana que vem, às 18h45, aqui no Instagram, ao vivo. Deus ajudando a nossa internet, dando certo. E para quem está no YouTube, lembra, curte, compartilha com as pessoas que precisam ouvir essas frases proibidas para poder mudar de uma vez por todas. Se inscreva no canal que você assiste o vídeo assim que eu ativo o sininho e deixa aí seu comentário das frases que você anda falando por aí, qual que você não vai falar mais. Vocês, beijo e manda essa live aí para quem precisa ouvir, tá? Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau.